Oi, oi, gente. Acho que deu um probleminha na live que eu gravei um pouquinho errado. Pouquinho não, de cabeça pra baixo. Espero que agora dê certo, gente. Mas não tem problema não. A gente faz de novo. Pera aí, gente. Tem que dar certo. E eu vou só ver se vai dar certinho, gente, pra o pessoal acompanhar. Porque da outra vez acho que foi gravado, mas não deu muito certo, não. Mas vou fazer aqui de novo, sem problema. E bom, gente, eu vou começar falando que eu tô fazendo, eu fiz, na verdade, um material de apoio para vocês conseguirem, assim, vamos dizer que acompanhar depois, ou quem não assistiu conseguir saber do que foi tratado, do que eu falei e tudo mais. Então, esse material que eu fiz, você recebe por e-mail. Então, se você depois quer receber certinho algumas informações, vai estar mais resumido do que eu vou falar agora. Você é só colocar seu e-mail lá nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, também já coloca aqui no comentário que eu já respondo. Mas eu separei assim a live mais em tópicos, né? Eu tenho aqui meu material, então se eu olhar pra cá é porque eu tô olhando o material, na verdade. Bom, eu vou esperar um pouquinho, ver se vai entrar mais gente na live, uns 5 minutinhos. Mas se você já tem alguma dúvida específica, assim, quanto a alguma coisa, coloca nos comentários, que aí eu já, de acordo com que eu vou entrando nos tópicos, eu já vou colocando, já vou falando, né? Então, vou só me introduzindo aqui por enquanto. Meu nome é Mariana e eu fiz 2 intercâmbios para a Inglaterra, um quando eu era mais novinha, com 15, 16 anos. O Cláudio aí falou, agora sim, yay! Porque, ai gente, deu um problema, mas enfim, né? Agora deu certo. Mas meu nome é Mariana, tenho 22 anos, por mais que pareça um pouco mais velha, mas né, espero que quando estiver mais velha eu fique com cara de mais nova. E minha experiência no Reino Unido foi muito legal, né? Não Reino Unido, mas Inglaterra, foi muito bacana. E eu queria compartilhar isso com vocês, né? Então, para eu conseguir fazer tudo certinho aqui, não ficar muito repetitivo e mais objetivo, eu fiz um material de apoio para quem chegou agora na live, que eu vou mandar para vocês por e-mail. É só você colocar aqui embaixo nos comentários o seu e-mail, que aí eu envio no final. E, bom, gente, eu vou começar falando só um pouquinho, explicando os tópicos que eu vou abordar aqui, que é sobre, eu vou falar no geral, se a Inglaterra é para você decidir se é o país ideal para você fazer esse estudo. E o segundo seria o tipos de intercâmbio para a Inglaterra, porque existem vários, na verdade, então vai depender muito da sua necessidade e de você conseguir observar isso. Então eu vou explicar um pouquinho como que é esse processo de decisão para você escolher o intercâmbio ideal para você, no lugar ideal. Também falar um pouco como eu fiz esse processo de escolha de agência, de escola na época, nessas 2 vezes. E também vou abordar sobre como escolher a agência, a escola, como todo esse processo vai estar bem explicadinho. Espero que fique bem claro aqui para vocês. Depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre planejamento financeiro e custo de vida na Inglaterra, tanto em cidades assim maiores como na minha experiência pessoal em Bristol, que é mais no countryside. E depois vou falar um pouquinho sobre cada cidade, como você escolher a cidade, qual é o estilo de vida, qual é a melhor cidade para o seu perfil e seu objetivo. E no final vou abordar um pouquinho sobre a Eurotrip, assim, você viajar para a Europa durante seu intercâmbio. Então eu vou passar algumas dicas assim de como você fazer essa viagem, esse intercâmbio valer a pena de certa forma, porque acho que se a gente só ficar naquele estudo da língua, acho que depois de um tempo você fica um pouco desmotivado, fica um pouco cansativo. Então acho que uma viagem durante assim o intercâmbio seria bem proveitoso, e foi no meu caso. Então eu vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês também. E deixa eu ver se vai entrar mais alguém aqui na live. Deixa eu ver, agora são, aqui eu tô na Austrália, gente, então assim, o horário aqui é doido. Eu tô aqui com uma janelinha aberta de horário de Brasília. Mas enfim, eu vou começar falando um pouquinho
da Inglaterra em geral, dos aspectos e hábitos culturais, se a Inglaterra é para você mesmo, porque eles têm um lifestyle bem diferente do brasileiro, de como que eu fiz amizade, como fazer amizade, como conhecer gente lá, e também para fazer essa experiência mais agradável, você não chegar lá assustado e de repente acabar assim meio que não foi de acordo com a sua expectativa. Então acho que quanto mais a gente planejar, mais a gente realmente saber e ter o máximo de informação, acho que vai fazer o intercâmbio algo mais, vamos dizer, agradável e de acordo com a sua expectativa, sabe? Então, como eu falei, eu fiz 2 intercâmbios e eu acho que muito da minha experiência positiva com os 2 intercâmbios foi disso, de informação e também de ser flexível, sabe? Eu de estar com a mente aberta, eu acho que essa é a coisa mais importante que eu sempre dou a dica, é de você já ir para o intercâmbio com a mente bem aberta, sabe? Sim, sabendo que você vai estar num país novo, com pessoas novas, com hábitos novos. Então, eu acho que para a experiência ser mais agradável no geral, você tem que estar bem flexível com essas mudanças, sabe? E, bom, começar aqui com o primeiro tópico. Tudo que vocês tiverem de dúvida, gente, que eu vou falando, vai colocando nos comentários. Ou se você quiser falar um oi também aí também, pode colocar. Porque aí mais pessoas vão ver e vão receber notificação e tudo mais. Bom, o que eu vou falar mais, gente, é da minha perspectiva de estudante. E também eu trabalhei com intercâmbios já anteriormente, em 2014, com uma escola. E eu vou falar desses 2 pontos de vista, entendeu? Acho que é interessante vocês verem os 2 lados. Como alguém que já trabalhou com isso e sabe de todos os processos certinhos e até mais como estudante, né, nessas 2 experiências. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é o hábito do britânico, gente, ele é totalmente diferente do brasileiro. Eu falo isso porque as pessoas às vezes têm um estereótipo, né, já do britânico, que às vezes as pessoas dizem que é um povo meio fechado, mas na verdade não é, gente. É o que eu sempre falo. Que vai depender de como você reage quando você chega no país, que não é a sua cultura, que não é a sua língua, e é totalmente diferente de algo que você tá confortável, sabe? Então, o que eu sempre falo é... As pessoas perguntam, na verdade, como que eu fiz muita amizade com o estrangeiro, com muito britânico, com muito inglês, e até hoje, assim, sabe? Eles são meus amigos, já me visitaram no Brasil e a gente continua, assim, muito em contato. Tenho muita amizade com eles. E eu falo que é porque eu era muito mente aberta e flexível, assim. Pra começar, eles demoram um pouco no processo, assim, de amizade, né? No approach, assim. Se você quer aprender a língua, acho que o mais importante é você tá no meio, sabe? Do pessoal local. Então, eu fiz amizade... No dia a dia, tem o Couchsurfing, que ajuda muito também, gente. Você coloca lá no fórum do Couchsurfing, sou nova aqui na cidade, não conheço ninguém, vamos tomar um café e tudo mais. Você conhece muita gente, assim que eu conheci gente lá, inglês, em Bristol. Então isso é uma dica muito legal, você entrar no Couchsurfing, fazer sua conta rapidinho, e aí você já começa esse processo de conhecer gente que tá passando pelo mesmo... que tá passando pela mesma situação. Ou é alguém que quer conhecer mesmo gente local, né? Bom, e o que eu sempre falo, eles têm um approach diferente, gente. Brasileiro, a gente conhece alguém e já começa a falar, ai, amigo, não sei o que, amigo. E lá é diferente, gente. Tem que entender que o processo, eles constroem relacionamentos. Então, você tem que estar com isso na cabeça, que não é de uma hora para outra que você vai ser amigo de um britânico. É um processo, uma construção de relacionamento. E isso, você tem que estar bem afiado ou bem alinhado com os hábitos dele. Por exemplo, que eu sempre falo, eles são bastante chatinhos com questão de horário, sabe? Tem essa questão de horário, sim. Se você atrasa com o britânico, ele vai achar ruim, vai achar desrespeitoso. É a mesma coisa na Austrália, gente. Então, fica bem com isso na cabeça. Questão de tempo é uma questão que pega muito na amizade com o britânico. E não começa assim com... Não é assim logo intenso uma amizade. Você vai construindo. Primeiro é um café, depois um brunch, aí depois já passa para um pub. E depois do pub já começa a sair com eles pra balada, pra casa do outro. Mas nunca vai ser algo assim muito íntimo. Que eles... Você tem que tomar bastante
cuidado, assim, você não pergunta coisa da intimidade deles nem nada. Você mantém, assim, normal. Eles vão começar com uma... No início, na primeira vez que eu fiz intercâmbio, eu era muito novinha. E aí eles começavam a falar coisa nada a ver, assim, o tempo. Eles sempre vão fazer aquela conversa típica de elevador. Mas assim, aí você tem que levar na boa e ir entrando na conversa e quando você vê, já estão convidando para um café. Então é muito fácil fazer amizade com o britânico. Eles são muito gente boa e é o que eu sinto muita diferença com o australiano. O australiano eu já acho mais difícil. Mas o britânico, eles são muito gente boa. E tem a questão, gente, do tempo, que eu sempre falo, dos costumes, como... Ah, eles são muito polite, gente. Então, assim, toma cuidado também com a sua linguagem, eles são muito educados, então é meio que assim, do jeito que você trata ele, ele te trata. Então, toma muito cuidado, assim, com as palavras, com o jeito que você fala. Eles não ligam se você não tem um inglês muito bom. A questão é o seu modo de pensar que faz totalmente diferença aqui. E não exatamente o seu nível de inglês, que eles são muito tranquilos quanto a isso. E eles adoram brasileiro, gente, é um povo que tem muita curiosidade brasileiro, as pessoas recebem muito brasileiro lá e recebem muito bem, então não tem muito problema. Questão de, quando você tá na casa de família, da questão de tempo também pega, da questão de você fazer amizade com eles e ter uma relação, porque se você vai atrasar pro jantar, avisa ele, gente, manda mensagem, um WhatsApp, liga, porque senão faz muita diferença isso. E eles podem assim, acabar achando meio chato se você não avisar, entendeu? Se você vai se atrasar ou tem algum problema. E uma coisa que muita gente não espera, que é a questão da comida na Inglaterra. É muito diferente, gente. Não adianta, você vai comer muito mal. Não é comida boa, não é comida saudável e é caro. Você vai comer mal, mas barato. Ou barato, mas mal. Mas se você tem um estilo de vida assim mais saudável, vai ser bem difícil você conseguir manter. Porque assim, entre uma batata com um monte de queijo, essas coisas, carboidrato e tudo mais, é 1 libra às vezes. Mas aí, se você quer comer algo mais saudável, vai ser 5 libras, entendeu? Então, é muito assim, gente. É real. Coloca na cabeça, você vai engordar. Eu engordei uns 4 quilos nos 6 meses. E até mais, eu acho, porque eu acho que eu emagreci e depois ainda engordei mais ainda. Mas eu engordei um pouquinho. Mas a vantagem é que lá também a academia é super barato, gente. Então você pode ir lá por 19 libras, você consegue fechar uma academia. Mas isso eu vou explicar mais no custo de vida. Por exemplo, tem outra coisa que pra você decidir pra Inglaterra que é importante. Que a vantagem de você estar na Inglaterra, a maior vantagem, na verdade, é a localização. Porque ao contrário aqui da Austrália, que é afastado do mundo inteiro, você tá isolado numa ilha, lá você tá próximo ao continente europeu. Você tá ali no continente europeu, né? Muita gente fala Europa, até engloba a Inglaterra, né? Em termos geográficos, sim. Mas, por exemplo, é muito barato você viajar lá dentro. Então, é bacana você planejar fazer o intercâmbio pra Inglaterra, gente. Porque vale muito, muito, muito a pena, sabe? Você planejar e fazer uma Eurotrip, um mochilão. Porque sai muito barato fazer lá, tanto de passagem, hospedagem, eu vou explicar ainda mais um pouquinho mais pra frente. Essas dicas de viagem durante o intercâmbio. E tem outra coisa que a Bárbara, ela perguntou o que é o clima. Eu não coloquei no material de apoio, mas eu achei muito importante você perguntar. Porque o clima, gente, é muito instável, tá? É instável em qualquer estação. Em Bristol, mas acredito que em Londres, como é 1 hora de diferença, na mesma região, ali praticamente, não vai fazer muita diferença. Mas no verão é muito quente. É assim, eu acho que tá um pouco... Eu vou até ligar a luz porque aqui tá nublado, tá ruimzinho. Vai enxergar. Bom, melhorou. A questão do clima, gente, é bem assim, no verão ele vai fazer, sabe aquelas chuvas de verão rapidinho? De repente, você nem precisa carregar, o brasileiro carrega muito guarda-chuva, lá você nem perde tempo, porque no inverno é muito vento, seu guarda-chuva vai embora, quebra rapidinho, ou no verão, quando chove, acontece que é aquela chuva muito rápida, então 5 minutos você espera num lugar fechado,
a chuva já para, entendeu? Então é muito prático, assim, não tem problema o tempo lá, mas é bem fechado, ele é bem um tempo nublado. É um tempo, assim, cinza, né, que a gente fala da Inglaterra. E quando sai do verão, porque verão é uma maravilha, mas é muito quente, muito quente. Acontece muita morte de idoso ou de bebê lá também, você vê muito no jornal, porque é muito quente. Um pouco úmido, dependendo da região. Mas lá, mais pra Escócia, é uma região mais fria. Então, assim, vai depender muito de onde você tá. Se você tá mais no norte, ali na Inglaterra, vai ser mais frio. Mais pra baixo, onde tem o litoral, as cidades litorâneas, Londres, Bristol e tudo mais, lá assim, é bem quente no verão, no inverno ele é bem estável. Mas a maioria do ano é assim, é cinza, é nublado, tá? No país inteiro mesmo. E outra coisa, gente, que eu vou falar que não é permitido trabalhar no Reino Unido. Isso é uma coisa que todo mundo pergunta, muita gente tem informação errada sobre isso. Não adianta, gente, não pode trabalhar no Reino Unido. Visto de estudante não permite, turismo nem pensar. Falando de visto, você tem direito, você não precisa ir com visto lá, mas é indicado se fazer só por segurança. Até 6 meses estudando lá você não precisa de visto, que eles já te dão na hora da imigração. Ou se você quer ter mais tranquilidade, não ficar pensando muito sobre isso, você tira o visto, se você for estudar até 6 meses. Acima de 6 meses precisa de um visto de estudante mesmo e é obrigatório, mas não permite você trabalhar, não tem isso. Por experiência própria, eu tentei trabalhar. Eu vou confessar que assim, em 2014, eu tentei trabalhar ilegalmente. Não tem como. Eles não contratam porque a multa vai ser muito, muito alta, assim, de milhares de pounds. Então, assim, eles não adianta que eles não vão contratar. Eles não querem saber de você nem nada. O que é permitido na Inglaterra? Internships, que aí você pode ir por aí voltou. Então, o que as empresas vendem? Que é permitido. São esses programas de estágio, né? Ele não é remunerado, tá? Só para deixar bem claro. Você que paga pela experiência de estar numa empresa, de estar numa coisa, mas não é pago porque não é permitido no Reino Unido. Ou você faz voluntariado. Já que eu não consegui trabalho, eu tentei voluntariado. Mas eles têm medo também. E tem que ser. Eles são bem burocráticos. Tem que ser voluntariado numa empresa que não é com fins lucrativos. Então tem isso também, você tem que tomar cuidado. Então, tem muitas lá, empresa ligado a causas de cura do câncer, de estudo, que são as mais famosas. Tem de deficientes, tem de gente em necessidade. Então, você pode procurar também por isso. É que eu não cheguei a procurar muito sobre isso. Eu tentei, me apliquei para umas 3, mas eu fui negada. É meio que eles veem que você é brasileiro, eles já sabem que você não tem permissão para trabalhar lá, latinos em geral. Então, eles têm até medo de colocar para trabalhar nas empresas de voluntariado, então eles acabam também nos chamando, que é bem chato. Então, se você quer ter uma experiência profissional também, vai com uma agência ou numa escola que eles têm. Você paga para fazer um internship, mas mesmo assim você precisa aplicar, entrar com um processo meio chatinho, você precisa ter um nível intermediário de inglês e tem certos requisitos, mas dá sim para você fazer esses programas, mas você que paga. O próximo assunto. E outra coisa, gente. Na Inglaterra, se você for no verão, tem cidade que tem praia, tá? Tem gente que não acha que lá só é, tipo, um tempo horrível. Mas tem praia sim, gente. É o que eu coloquei aqui pra abordar, deixei bem claro. Que tem gente que tem um estereótipo muito, assim, só do geral sobre a Inglaterra, que o tempo é ruim e tudo mais, mas nem sempre. Tem cidade pra tudo quanto é gosto, tipo bolso, que eu vou explicar tudo. O próximo tópico, gente, que eu vou falar é o que fazer no Reino Unido, né? Bom, no Reino Unido, eu sempre falo na Inglaterra, né? Porque Reino Unido é o conjunto de países. Na Inglaterra, você só vai por 2 motivos, tá? Não tem muito assim... Eu sempre falo, até quando eu trabalhava com intercâmbio, eu sempre falo.
você não vai passar desses 2 motivos de você ir para a Inglaterra, porque não existe, não tem como você trabalhar, não tem como você se sustentar. São só esses que eu vou explicar agora. O primeiro motivo de você estar indo para a Inglaterra é aprender e praticar o inglês, ou você ir para fazer um estudo mais tradicional direcionado para a universidade, como pós-graduação, master degree, você faz também enfim, college, high school, mas fora disso você não vai para a Inglaterra. Não é o seu perfil, não é o país, o seu destino ideal. Então, a primeira delas é você vai para aprender ou praticar a língua, né, inglesa. É o que eu sempre falo, gente. Se você tem uma base de inglês americano, você vai ter um pouco de dificuldade para aprender o britânico. No meu caso, foi diferente, porque eu fui com inglês 0 no primeiro intercâmbio para a Inglaterra com 15 anos. Saí de lá mais ou menos no intermediário. E foi a minha base. A minha base de vida é o inglês britânico. Eu não tenho referência do inglês americano, então para mim foi muito mais fácil. Então, se você tem a base americana, vai ser um pouco mais difícil. Mas em torno de 2 meses, coisa assim, você já consegue pegar assim com maior facilidade o accent, né? Que é eu sempre esqueço a palavra, o sotaque. Mas é bem fácil, assim, não tem problema. E vai muito da dedicação de cada um. Mas, bom, tem alguns programas que eu vou falar agora, o que você pode fazer para aprender e praticar o inglês. Tem várias situações, mas o que eu sempre falo é, você vai escolher a agência, a escola e tudo mais a partir da sua necessidade. Então, agora é para você descobrir sua necessidade, né? Se você é adolescente ou pré-adolescente, conhece alguém que quer fazer esse intercâmbio entre 13 e 17 anos, você vai fazer... Tem várias possibilidades. Desde um curso, intercâmbio de férias, escolares, ou até mesmo esses normais mesmo que pode ser de curta, média ou longa duração, né? Então, a primeira delas, que foi a minha primeira experiência, foi fazer um Language Camp. O que é isso? Language Camp acontece nos meses de férias. Vai ser o winter ou summer. Vai acontecer no verão ou no inverno. Então, eles acontecem nos meses de junho, julho, que é quando é verão na Inglaterra, ou acontecem no inverno, entre dezembro e janeiro. Não são todas as agências e escolas que possuem esses tipos de intercâmbio, mas também você pode procurar uma forma que eu descobri depois de ter feito e começado a trabalhar com intercâmbio. Eu falei, putz, deveria ter feito isso. Que algumas universidades na Inglaterra, eles oferecem esses intercâmbios curtos de férias para estudantes internacionais. São cursos mais caros, você precisa entrar com um processo de application, você precisa apply para eles, você precisa aplicar para eles, para você ser aceito e depois pagar. E para mim, eu vi que é muito assim uma porta de entrada para você que é jovem, quer entrar numa universidade. Vai ser muito legal você ter uma experiência, assim, de verão na Oxford University. Tipo, é uma das maiores universidades do mundo. Acho que é a segunda melhor, terceira. Ou a de Cambridge. Eles têm programas feitos exclusivamente para estudantes estrangeiros que decidem estudar por um curto período inglês na universidade. É muito bacana. Eu acho que depois dá um plus no seu currículo, quando você quer, às vezes, aplicar para a universidade depois. E eles acontecem, assim, é nessa idade, 13 a 17, 18 anos. Então, essa é uma opção muito legal. Vai lá no site das universidades, que eles têm muito desses programas de verão ou inverno. E eles incluem, às vezes, aulas mais esportes. É muito bacana. Assim, eu descobri depois de já ter feito e falei, se eu soubesse, eu teria feito isso. E a segunda opção, que é a opção mais comum, que é o que acho que, sei lá, 70% de quem vai para a Inglaterra faz, que na verdade é o General English, que o General English, eles são os cursos de inglês normais mesmo, né, que aborda do básico ao inglês avançado, né. Aí o Claudio fez uma pergunta aqui, como são as escolas de inglês? Muitos brasileiros em todos os turnos. Isso é bem importante, que eu vou falar nas melhores cidades, porque aí vai depender da cidade, que eu vou falar um pouquinho depois dessa parte aqui. Aí, voltando desses cursos, gente, de General English, ele é muito
voltado assim para você que quer aprender e praticar a língua, né? Mas é mais assim, eu acho que é bacana até você ter o inglês intermediário. Por que eu indico até o intermediário e não o avançado? Porque eu acho que assim, para você saber falar bem, eu percebi que eu falava bem inglês, que o britânico ou qualquer estrangeiro entendia o meu inglês quando eu já estava no intermediário. Então eu acho que assim, até intermediário, eu acho bacana se fazer um intercâmbio de General English, porque aí você vai aprender muito mais, ele é muito focado a gramática, geralmente, muito. Independente se você escolha um focado em business, em, sei lá, tem várias áreas de interesse que muitas empresas vendem, inglês voltado para essas áreas específicas assim, mas geralmente eles pegam muito na gramática. Então até o intermediário 2, avançado, coisa assim, não sei, eu acho que vale a pena. Mas, se você já tem o inglês avançado ou já tá no upper intermediate, que é vamos dizer que o intermediário avançado, né, coisa assim, eu já aconselho, do meu ponto de vista, que eu trabalhava com intercâmbio e de como estudante, e foi o que eu fiz, eu aconselho você já partir para um exame preparatório. Se você precisa ir para a universidade, fazer um master, estudar lá, ou tentar uma oportunidade de trabalho em outro país, coisa assim, porque na Inglaterra é muito difícil, você não tem muita possibilidade, mas você pode fazer essa experiência na Inglaterra para depois futuramente para a Austrália ou Canadá, que aí você pode aplicar para um trabalho, ou até a Irlanda. Então, se você tem inglês avançado, eu indico, faz um exame preparatório de proficiência em inglês. Tem o IELTS, que é o mais comum e aceito pelas maiores universidades. Tem do TOEFL, que ele é no mundo inteiro, mas é mais focado para universidade americana. Então, você faz o IELTS, que ele é mais, se você quer focado no Reino Unido, é o IELTS. E tem a terceira opção, que é o Cambridge, que aí você pode fazer um preparatório para o Cambridge, que aí eles têm várias variáveis. Tem para que você faça um exame de proficiência de nível, para você falar, eu sou certificado nesse nível, e aí você faz a prova. Tem o segundo Cambridge lá, que eu não sei o nome agora, mas você pode procurar online, que tem vários, tem uns 5 tipos. Que aí tem o segundo que é voltado para fins acadêmicos, o IELTS também, lembrando que ele é ou para fins acadêmicos, ou para General English, enfim. E no Cambridge tem também voltado para você que quer voltar para o Brasil e ser professor. E aí você, dependendo do nível, você pode ser professor de criança ou de adolescente. E se você tem um inglês muito avançado e conseguir uma pontuação boa, você pode ser até professor de adulto no Brasil. Então, assim, vai depender muito do que eu falo. Qual é a minha necessidade de ir para a Inglaterra? Você sabendo sua necessidade, vai ser muito mais fácil você escolher o seu intercâmbio. Então, recapitulando rápido, até o intermediário, faz um General English, alguma coisa assim, que eu acho que vale a pena. Quando já tem o inglês mais avançado, já parte para um exame preparatório, um curso preparatório para exame, que eu acho que vale muito mais a pena. Foi o que eu fiz. 2 intercâmbios eu fiz para aprender a língua. Um Language Camp, que é mais para mês de férias, e outro eu fiz para terminar os meus estudos, intermediário avançado, que foi também como se fosse um General English focado em business. E depois, quando eu voltei ao Brasil, eu fiz um exame preparatório do IELTS, da cultura inglesa. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena. Aí, o segundo motivo, gente, que existe para você ir para a Inglaterra, que é o ensino tradicional à universidade. Então, ou você vai para aprender inglês e praticar, ou você vai fazer algo mais focado à universidade, a fins profissionais, assim eu digo, né? O primeiro que eu falo, que assim, antes da universidade, se você é jovem, tenta fazer esses Summer Winter Campus, or Camps, eu não sei como, cada universidade chama de um jeito. Então, eu acho que ele é uma porta de entrada para a universidade para você que é adolescente, ou pré-adolescente. Depois, você pode fazer um high school, que também vai depender se a escola é pública ou a escola é privada. Normalmente, só as escolas privadas, eles aceitam estudantes estrangeiros. Então, você vai ficar estudando esse high school geralmente, eles não aceitam muito, assim, 6 meses. Eles aceitam o ano. Então, assim, ou você vai estudar esse high school por 1 ano, ou 2 anos, ou high school inteiro. Mas é muito, muito caro. Sim, chega a ser uns 60 mil
ou coisa assim. Então, é um investimento muito alto, mas para quem que quer fazer um high school e tem um sonho, eu acho que vale muito a pena, mas é um investimento altíssimo. E também tem gente que, quando chega na Inglaterra e quer ir pro college ou pra universidade, ele tem que fazer o A-Level, que ele é como se fosse um preparatório pro college e universidade, que todo britânico praticamente faz se ele quer entrar numa faculdade de ponta. Então, assim, uma faculdade boa, que eu quis dizer. Então, tem isso, high school, tem o A-Level, que é depois o high school, que é entre 17 anos e 18. E ele é como se fosse um preparatório para a universidade. E tem o college, a graduação, pós-graduação, doutorado e mestrado. Então, se você quer saber melhor sobre você ir para a universidade, você aplicar para a universidade, eu indico você procurar feiras de intercâmbio e também consultores de intercâmbio, que tem uns que fazem consultorias por conta própria. Por exemplo, você vai falar o que você quer, as universidades que você quer, ou ele vai analisar o seu perfil e vai ver em qual universidade na Inglaterra você tem mais, vamos dizer, condições ou os requisitos para entrar. Então, vale a pena. Eu vou falar aqui algumas feiras de intercâmbio que você pode procurar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, nas maiores capitais acontecem anualmente, às vezes 1 ou 2 vezes por ano, dependendo. Que uma é o Salão do Estudante, que é a maior feira de intercâmbio no exterior, assim, da América Latina, acontece em São Paulo. Acontece todo ano. Tem a Salão do Estudante e tem a EduExpo também. E tem a outra que é focada no Reino Unido, que é... Cadê, ó? Que é UK University Fair, alguma coisa assim. Isso, UK University Fair. Ele é realizado pelo British Council. Então, lá vai reunir todas as empresas, agências, universidades, representantes das universidades. Então, você vai conversar sobre tudo. Algumas mesmo até analisam o seu perfil e vê o que você precisa e fala isso na hora pra você. Então, já que é comecinho do ano, vê no calendário, faz um calendário, se programa para ir nessas feiras, se você quer fazer uma graduação, pós-graduação, qualquer coisa em universidade. Não é difícil, custa um pouco caro, e eu tenho amigos da universidade que saíram da universidade brasileira e foi para estudar no Reino Unido. Dependendo, sai o mesmo preço que estudar no Brasil, tá? Dependendo da universidade. É uma coisa que eu falo assim, que eu me arrependi porque eu paguei uma universidade cara no Brasil e sairia o mesmo preço eu estudar no Reino Unido, entendeu? Então, assim, você tem que pesquisar bastante e tem para todos os bolsos, tem várias universidades e lá tem um melhor ensino, a qualidade de ensino impecável. Então, é o que eu sempre falo. Na Inglaterra, gente, eu acho que vale muito a pena você estudar em inglês ou ir para a universidade. É o que eu falo assim, dependendo da agência ou escola que você escolhe, é muito difícil ela ser ruim, mesmo que ela seja uma escola barata. Ou uma escola mais cara. Assim, eu estudei em uma escola mais cara e valeu muito a pena. Mas tem escola barata também que vale muito a pena, porque o British Standards, assim, vamos dizer, eles têm um mínimo de requisitos para escolas. Acontece também em outros países do Reino Unido, Austrália também. Eles têm um cuidado muito grande para a questão de qualidade de ensino. Por isso que eles possuem as maiores escolas, universidades e colleges do mundo, por causa disso. Então, as escolas são analisadas frequentemente, eles precisam conferir assim, uma série de requisitos. Então, mas vale muito a pena você ir lá, pesquisar em fóruns, no papo de intercâmbio, você vai lá, pesquisa, pergunta para quem já teve experiência para você conseguir ter uma ideia melhor se aquilo mesmo, aquela escola é ideal para você. E o terceiro tópico que eu coloquei, que são os primeiros passos para você que quer fazer um intercâmbio na Inglaterra, que é o que eu vou fazer agora, como que eu começo a planejar, que é o que mais o pessoal pergunta e que o Cláudio colocou aqui, ó, como são as escolas de inglês, né, e tudo mais. Primeira coisa que eu falo, gente, é você decidir, você se perguntar, por que que eu vou estudar na Inglaterra? Por que que eu quero ir para a Inglaterra? Por que que eu quero fazer esse intercâmbio? Com qual intuito? O que que eu vou ganhar se eu fazer? Tá, qual que vai ser o retorno do meu investimento? Acho que você tem que pensar primeiro
Por quê? Eu acho que é um investimento alto, é muito caro os intercâmbios para a Inglaterra, eu não vou negar, desde os mais baratos aos mais caros, e às vezes é muita pouca diferença de preço. Então, você tem que ver, qual que é o meu objetivo? É aprender a língua? Para quê? Para que eu vou aprender a língua? Ah, no meu caso foi a universidade. Minha universidade no Brasil era inglês, que eu fazia relações internacionais. Eu precisava de inglês acadêmico. O que eu fiz? Eu fui, pesquisei uma escola e fiz um inglês voltado para fins acadêmicos e voltado ainda especificamente para business, que era o que eu estudava no Brasil. Então essa é uma dica muito boa, você saber para que você está indo. Que existe uma infinidade de cursos, gente, para a Inglaterra. E praticamente eles são muito semelhantes, mas assim, cada detalhe faz uma diferença enorme depois, entendeu? Até na sua questão de expectativa, se era aquilo que você queria mesmo. Então você define o que você quer. Eu coloquei no material todo passo a passo para você pensar no seu planejamento de intercâmbio, como você vai escolher a agência ou escola, mas eu tenho duas dicas, que existe uma diferença muito grande entre agência, que terceiriza escolas e vende o curso para você, vende a acomodação e os pacotes. Existe uma diferença para quem é a escola. A empresa, ela é a própria escola, ela é a própria instituto de educação. Por exemplo, se você vai fechar direto com uma universidade, ela é a própria escola, ela é a própria instituição, ela é a própria universidade. Se você vai fechar com empresas que são chamadas de agência, ela está terceirizando o serviço. Então, ela tem várias escolas e ela só é intermediadora entre você e a escola que você vai estudar. Quem que vai escolher a agência? Quem quer algo, assim, vamos dizer, opção. Porque aí eles vão possuir todos os preços, todas as opções e tudo mais. Porém, o processo de mudança, se acontecer algum problema, vai demorar para acontecer. Por exemplo, você tem um problema em casa de família. Eu vim com a agência agora para a Austrália. A minha dificuldade é de mudar de casa de família. Estou numa casa de família. Deu um problema, eu não posso mudar em um mês, porque o processo demora tanto tempo que já não vale a pena mudar. Então, esse é um problema da agência, que eu tô passando agora no momento e que foi a primeira vez que eu vim pela agência, só esse problema que eu tive com a agência. Mas, se você fecha com a própria instituição, com a própria acomodação, com a própria residência estudantil, com a própria escola, com a própria instituição, que eu fiz os 2 últimos intercâmbios para a Inglaterra, você não vai ter problema. Se você tem um problema com a casa de família, eles vão conseguir mudar você para outra casa em cerca de 2 dias, no outro dia, em 3 dias, mas não passa de uma semana. Se é uma empresa boa e confiável, se é uma escola, universidade confiável. Por quê? Eles possuem prédios que eles mesmos construíram, ou eles mesmos alugam para estudantes da própria universidade, para a própria escola, para a própria instituição de ensino. Então, os processos de mudança vão ser muito mais controlados, muito mais eficazes e rápidos. Então, assim, é o que eu sempre indico. Se você quer, assim, ela vai ser um pouco mais caro? Vai, mas eu acho que, assim, pela segurança e por ser um investimento muito alto em intercâmbio para Inglaterra, eu acho que vale muito a pena você fechar com a instituição, né? E existe, assim, instituições que têm representantes no Brasil. Hoje em dia, a maioria já tem escritórios no Brasil ou consultores representantes. Então, é muito fácil. Nessas feiras, você vai encontrar todas essas informações e que vai ser bem útil. Mas que eu sempre dou a dica de você pesquisar com o maior número possível. Que, às vezes, uma tem algo que você quer, pelo preço que você quer. Então, assim, não faz só com uma. Faz pelo menos com 2 ou 3 empresas. Faz assim, tenta equilibrar. Ah, eu quero procurar fazer 4 orçamentos. Faz 2 com a própria instituição de ensino, por exemplo, uma universidade, um curso de inglês numa universidade, que seja, ou com uma instituição qualquer de ensino. Tipo, tem escola de business, que aí você vai e faz orçamento com eles. E tem a agência A e a agência B, né? Do mercado, as 2 mais conhecidas. Separa, faz com a instituição, faz com a agência e vê depois e decide, entendeu? Mas são esses prós e contras. O que tem contras de instituição de ensino? Eu acho, gente, que eu não tive problema. Acho que, assim, não tem muito, assim. Eu acho que é mais pela questão de expectativa, o que você tá esperando dela
e pela experiência que você vai ter. Mas é o que eu sempre falo, você que vai fazer o seu curso, você que vai fazer valer aquele intercâmbio a pena, porque é você quem vai estudar, é você quem vai estar vivendo aquilo. Então, assim, muita gente culpa a agência, a escola, por às vezes decisões que você mesmo tomou ou expectativas que você criou. Então, o que eu sempre falo, planeja bem, procura saber de várias escolas, instituições e agências e tudo mais. E da questão de, vamos dizer, desse material que eu coloquei, você vai poder acompanhar mais certinho como que eu fiz, assim, para pensar nesses 2 intercâmbios, o passo a passo. E aí, é isso, gente. Tá lá tudo certinho, mas o que eu coloquei até assim, evidência, em vermelhinho, eu falei. Escolha agência ou escola com base em 2 coisas. Sua necessidade e budget. Budget é quanto que você tem para investir nesse estudo. Aí, o outro tópico, gente, agora eu vou abordar sobre planejamento financeiro e custo de vida na Inglaterra. Esse tópico, ele é mais longo, porque eu vou abordar acomodação, lifestyle, né, que é o estilo de vida, transporte, Eurotrip, essas coisas e tudo mais, porque isso tudo vai pesar no seu intercâmbio. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse material de apoio, você coloca aqui nos comentários, gente, escreve seu e-mail, que eu vou enviar para todo mundo que quer receber essas informações por e-mail. Eu vou enviar esse material, então vai estar tudo que eu tô falando aqui, tá lá. Mas, assim, tá um pouco, nessa questão, tá um pouco mais profundo. Então, o que eu vou falar agora bem rapidinho? Estilo de vida. Comida lá pode ser barata, você vai comer mal. Se for comida mais saudável e tudo mais, pode saber que você vai gastar muito mais, tá? Em Bristol, eu comia por 1 libra. É um almoço ou um jantar. E em Londres, eu não comi por menos de 7, 10 libras. Então, assim, é muito da cidade, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. E também estilo de vida. Eu gosto de fazer academia. Academia lá não é caro, é 19 libras mensal a 29,39. Acho que vai de 19 a 39 libras. Então, o que acontece? Só tem um requisito para você fazer, que é um requisito que quase ninguém tem. É você possuir uma conta bancária inglesa no país, abrir uma conta bancária na Inglaterra. Nenhuma academia lá aceita você pagar mensal ou coisa assim. Eles são muito chatos com isso. Então, o que eu fiz? Eu tinha um amigo da Colômbia, não, do Equador, ou da Colômbia, não lembro. E aí, ele pagava pra minha academia, e eu pagava ele todo mensal, porque ele tinha o cartãozinho de um banco britânico. Mas pra você fazer esse cartão, você precisa... Ou, eu não sei como que ele fez, mas normalmente você precisa estar no país mais de 6 meses. Então, é bem chato. Então, na maioria das vezes, ou você não vai conseguir fazer academia, se você não tem um amigo, um parente que consiga te emprestar o seu cartão ou coisa assim. E não fala pra inglês que você precisa do cartão dele pra pagar sua academia, porque não. Assim, tenta pra um amigo estrangeiro, que aí ele vai entender sua situação. Ele vai ser também um estudante estrangeiro e ele pode ajudar. Mas não vai pedindo isso, às vezes, pra sua família. Às vezes, se você cria intimidade, ok, mas é difícil você pagar academia lá. Que mais? Transporte vai depender de cidade e da sua localização e de quanto você vai percorrer. Por exemplo, ele é por trajeto, ou ele é por zona, ou ele é por quilometragem normalmente. Ele não é caro e é muito eficiente. E tem uma timetable, tem uns horários específicos que o ônibus, o trem vai chegar na plataforma e vai sair. Eles são pontuais mesmo. Não tô brincando. Tá lá, 9h18, o ônibus vai sair 9h18. Não vai sair nem 17, nem 19. Vai sair 18. E você vai perder o ônibus. Então, assim, é eficiente e é barato. Não é caro. É coisa de 1 libra, 1,5 libras, 2 libras. Mas tudo eu coloquei no material média de preço de algumas coisas. Acomodação, gente. Tem 3 tipos de acomodação. O que eu mais indico para a Inglaterra é casa de família. Isso eu expliquei aqui. Porque já está incluso comida, dia de semana, normalmente é incluso café da manhã e jantar, e aos finais de semana todas as refeições inclusas. As 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, e aí você não precisa se preocupar, entendeu? E aí você vai pagar às vezes no almoço 1 libra, 2, e ok. É o mais vantajoso, não tem jeito. Para a Inglaterra é casa de família. Para quem tá assim, em outro país, como eu tô na Austrália, saiu muito mais caro. Mas...
na Inglaterra, casa de família. Segunda opção, mais barata, são as residências estudantis da escola ou alguma terceirizada que a agência tem, que você vai, ou aí vai depender do preço, se você vai morar num quarto privado, somente seu, ou se você vai dividir com 2 ou 3 estudantes. Algumas residências são assim, um apartamento com vários quartos, ou é um estúdio, sabe, um estúdio que aí mora 3 estudantes, tem 3 camas, ou tem uma beliche, uma cama, vai depender de residência. Elas são muito boas, equipadas com cozinha, área de lazer, é muito bacana. Você conhece muita gente, muito jovem. Porém, tem uma coisa, se você não é festeiro, você vai odiar a residência estudantil. Eu ia em festa, residência estudantil, quase sempre, todo dia. É bagunça? Todo dia. É bebedeira, é bagunça, é nojento, porque você vai viver só com o jovem, você tem que manter limpo. E assim, jovem, com um monte de gente, mantendo limpo, um monte de festa, é muito difícil. Então você que é mais organizadinho e tudo mais, às vezes não vai ser, assim, a escolha ideal, morar numa residência estudantil. Porque é só jovem, gente, não adianta, é só bagunça. E a terceira opção é alugar um estúdio por conta própria, é a opção mais cara. Tem gente que faz isso, mas, enfim, aí se aluga diretamente com como se fosse uma imobiliária. Aí você faz isso por conta própria na internet mesmo. Às vezes sai o mesmo preço do que uma residência estudantil, mas se você preferir morar sozinho, aí você vê por conta própria. Mas sai praticamente o mesmo preço, viu? E outra opção são as guest house, que da primeira vez, no meu primeiro intercâmbio com 15 anos, eu fiquei numa guest house, que é uma casa normal, e aí ele oferece só o café da manhã. Parece um hostel. Então, assim, você vai alugar um quarto, pode ser sozinho ou shared room. Tipo assim, você vai estar compartilhando com outras pessoas. Aí o preço varia. É uma opção bem em conta também, mas eu acho que é assim, ele fica entre um hostel e uma residência estudantil, então não tem bagunça. É como se fosse uma residência estudantil mais barata, mas sem bagunça e sem muita liberdade, porque você só toma café da manhã e você não pode cozinhar. Entendeu? Você não pode mexer na cozinha. Então é bem limitado, mas para quem tem 15, 16 anos é uma opção melhor que até os pais eles preferem. Já falei de transporte público. Para estudante tem desconto. Isso é uma coisa legal. Estudante no Reino Unido, gente, tem desconto para tudo. Você que é mulher vai gostar, porque a gente ganha desconto até na Forever 21, a gente ganha na Primark, que é uma loja muito barata lá. E você ganha desconto na H&M. Então, assim, estudante, você tá com a sua carteirinha, você ganha de 10 a 15% de desconto na Inglaterra. Pra tudo. Tem comida, lazer, balada, bebida, happy hour. Estudante lá tem desconto pra tudo. Isso é ótimo. E vamos ver. Estilo de vida. De estilo de vida também se tem algumas coisas ali que pode encarecer. Se você bebe muito, bebida lá é muito caro. Cigarro também é muito caro. Muita gente deixa de beber e fumar por causa que é muito caro lá. E aí você vai poder conferir aqui no material algumas curiosidades de preço. E aí eu vou passar agora para cidades, gente. Eu vou falar bem rapidinho assim de cidade, porque ali eu só coloquei as principais. Eu fui para Bristol, é uma cidade assim com bastante custo-benefício, tá? Mas aí vai depender muito do seu perfil. Por exemplo, Londres tem um perfil totalmente diferente. Cambridge tem outro. Manchester tem outro. Birmingham tem outro. Brighton é praia, entendeu? Então vai depender muito do seu perfil. Então, igual o Cláudio perguntou aqui, muitos brasileiros em todos os turnos? Então, tem isso. Vai depender de cidade. Londres, eu já descartei de primeira. Tem muito brasileiro em todo lugar. Você vai pra cidade, você só ouve português, português, português. Ou espanhol. Muito. Então, se você quer aprofundar na língua, eu saí fluente do país. Então, assim, com 2 intercâmbios, saí fluente. Em Bristol, não tinha brasileiro. Eu conheci brasileiro depois de 4, 5 meses. Eu não tive contato nenhum. Então, acho que foi isso que me ajudou muito a conseguir essa proficiência em inglês. E as cidades mais famosas por estudantes, como Oxford, Cambridge, e normalmente essas 2 cidades, elas são muito caras. Elas chegam ao ser o mesmo valor de Londres.
por ser famosa por estudante das maiores universidades do mundo, mas lá, pensa, é caro desde a comida, você paga para respirar, porque é muito caro. Então, assim, lá você tem que se planejar muito, mas se é o seu sonho, você se planeja e tudo bem. Cidades mais baratas são cidades menos populares, Liverpool, Manchester, Bournemouth também na praia, ela é barata. Brighton já é mais cara, né? Então, assim, você vai depender muito da cidade que vai encarecer. Brasileiro na praia, depende, também não tem muito. Acho que brasileiro vai mais para Londres, Oxford, Cambridge. Bristol não vi muito, hoje talvez tenha mais. Eu fui em 2012, 14, 15 e não tinha muito. Até 2015 não tinha muito. Mas 2012 eu não vinha brasileiro, 2015 já comecei a ver. Mas não tinha muita, na escola pelo menos na minha não tinha. E é isso que eu vou abordar agora, que é como foi a minha experiência. Eu vou contar, você vai poder conferir nesse material certinho a minha experiência pessoal. Eu só vou falar aqui na live como que foi no geral. Os 2 intercâmbios eu fiz para a mesma cidade, que foi Bristol. Eu escolhi mais pelo custo-benefício. É uma cidade barata para se viver, assim, os itens básicos, acomodação é mais ou menos, mas comida é barato, o transporte é barato, a cidade é pequena, você faz muita coisa a pé, tudo a pé praticamente, ou de bike. Uma cidade que as pessoas usam muito bicicleta, muito, eles têm muita consciência, é muito difícil as pessoas terem carro lá. O que eu mais assusto com a Austrália, que aqui todo mundo tem carro e é tudo muito longe. Lá não, lá é tudo muito perto, muita pouca gente tem carro e jovem principalmente nem pensa em ter carro. Tem muita gente que mal dirige lá também, então foi por isso que eu escolhi. E ela é muito próxima da Irlanda, muito próxima do país de Gales, me permitia conhecer muitos lugares legais, assim, por um final de semana. E é muito barato. E 1 hora de Londres eu pegava um ônibus e ia, ou o trem. Lá, trem é vantajoso que ele é mais rápido, mas ele é um pouquinho mais caro. E o ônibus, os ingleses reclamam, você vai ver muito backpackers ou assim, estrangeiro pegando ônibus, porque os ingleses não pegam muito para viajar. Mas eu pegava muito e somente ônibus porque era mais barato. E Bristol ela foi considerada a cidade mais verde já do continente, às vezes, do europeu. Foi já considerada uma das cidades melhores para se viver também no Reino Unido. Ela é maravilhosa, ela é charmosa. Ela tem dialeto local, moeda local, até o Bristol Pounds. O dialeto local, assim, é engraçado. Eles têm um sotaque muito diferente. As palavras são diferentes, mas é ensinado na escola. E não é todo mundo que fala, porque tem muito britânico de fora que vai estudar em Bristol, porque Bristol é muito bacana se você gosta de design, arte em geral, grafite, tudo que é ligado à música. Lá é a cidade multicultural, é a cidade, assim, não é agitada, é uma cidade muito calma, mas se você gosta de cultura, lá é a melhor cidade. Tem o maior festival da Inglaterra que acontece de música, tem muita rave, tem a cena musical, assim, é maravilhosa. E muita artista de rua, é lindo. Muito lindo, lindo, lindo. Uma cidade charmosa, custo-benefício. E eu sempre falo, eu fui 2 vezes pra Bristol. Eu iria a 3ª, 4ª vez, moraria lá pra sempre. É uma cidade maravilhosa e você tem contato, assim, muito direto com a natureza. Coloquei até no meu material uma foto que eu tirei de veadinho, sabe, gente? De cervo. Por exemplo, você tem muito contato. Eu morava perto do centro, mas uma vez eu esqueci a porta da cozinha aberta. Quando eu voltei tinha um cervo, gente. Não tinha os galinhos lá, acho que era fêmea. Mas tinha um cervo dentro da cozinha. Ou se você deixava maçã, coisa assim, a porta aberta, esquilo ia lá e comia, pegava maçã. Era assim, lá é muito, muito contato direto com a natureza, assim, cervo, gambá, esquilo tem em todo lugar, em toda casa tem. Então, assim, é bem contato direto com a natureza. Lá é normal os britânicos só te chamaram pra, assim, walk around. Assim, só dar uma volta. Eles gostam de dar umas caminhadas porque lá é maravilhoso, gente. Tem uns campos lindos. Se você gosta de natureza, Bristol, assim, é ideal. Ela é pequena, ela é charmosa, os cafés maravilhosos e, nossa, gente,
assim, vale muito a pena. E eu expliquei um pouquinho mais da minha experiência lá no material. E eu acho que vale a pena, assim, você começar a pensar em outros destinos na Inglaterra, e não somente os populares. Hoje eu vi que já existem outras cidades até menores que muitas escolas, agências começaram a receber estudante. Eu acho que é uma opção interessante, você que não quer gastar muito e ainda você quer ter uma imersão maior na língua, né? Eu falo, eu só fiquei fluente em inglês por causa da cidade que eu escolhi, assim, e também da minha facilidade, assim, de estar bastante flexível e aberta para falar com o estrangeiro e fazer amizade com britânicos em geral. E no geral, gente, é isso que eu abordei no meu material. Não tem muita coisa fora que eu falei aqui. Essa questão mais burocrática, por exemplo, de visto, trabalho, internship, estágio e tudo mais, ou até coisa voltada para a universidade, procura a feira, tá? Resumindo, começa a planejar seu intercâmbio pela sua necessidade e a segunda pelo seu budget, quanto que você tem para investir, por que você quer fazer esse intercâmbio. E o terceiro lugar também mais legal e importante é você estar procurando fóruns, o papo de intercâmbio, perguntando pra gente que já passou pela experiência. Então é isso, se você tem mais alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade ou quer compartilhar alguma coisa, meu e-mail tá aí, é marianamassaniromero@gmail.com, Mariana Massani, M-A-S-S-A-N de navio I, Romero, R-O-M-R-O, @gmail.com. Você entra em contato comigo, manda qualquer coisa, ou me segue no Instagram também, que é Mariana Massani Romero, né, o IG, e aí coloca seu e-mail que aí eu vou te enviar esse material e vai estar disponível de qualquer jeito, eu vou colocar no material. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e depois entre em contato comigo e me contem o que vocês decidiram, tá?